eu iniciei a segunda mensagem sobre mudança de nome e falando sobre a compreensão das forças e fraquezas que regem o seu nome. E eu falei como que os seus comportamentos, as suas escolhas, substituem o seu nome. Fulano chama tal nome, mas todos o veem ou a veem como inconstante, como sem compromisso, como mentirosa. O nome muda, mas a personalidade do nome, ela acompanha, e as características que norteiam os nomes, elas se encontram na vida de todas as pessoas que possuem aquele nome. Contudo, ninguém nasce pronto. Você vai se tornando conforme os dias vai passando. As experiências que você tem, os meios que você vive, determina comportamentos. Mas essência nominal, ela não muda. Portanto, em alguns momentos, é necessário o Senhor operar essa mudança de nome. Como é que eu vou saber que houve um efeito real da intervenção de Deus nos rumos daquela linha de destino que o meu nome carrega? Pelos frutos. Não é pelo que a pessoa diz, não é pelo que ela fala, não é pelo que ela tenta aparentar, é pelo real resultado das suas escolhas e decisões. Pastor, eu não me sinto inconstante, mas você é. Eu não me sinto hipócrita, eu não me reconheço hipócrita, mas tem pessoas que são. Não, mas a minha hipocrisia é uma hipocrisia branca, é uma inveja branca, porque eu não tenho a intenção de ser, só que é mais forte do que eu. Você é conhecido pelos resultados dos seus comportamentos. E você pode romantizar isso do jeito que quiser, você pode justificar do jeito que quiser, mas é porque aconteceu isso, o senhor tem que entender que é isso, que é aquilo outro. Não, os seus frutos, os resultados dos seus comportamentos, testificam a seu favor ou contra você. Por isso nada mais perigoso que uma pessoa que ignora as próprias emanações, que desconhece suas próprias incongruências. O que é uma incongruência? É uma coisa em desacordo entre o que você fala, o que você pensa e o que você faz. O que é uma pessoa congruente? Observa o que ela fala, observa quais são os pensamentos predominantes e observa os comportamentos que ela tem. Os três se ajustam? É uma pessoa congruente.
Se não, é uma pessoa incongruente, é uma pessoa doente, é uma pessoa desastrosa, desastrada, é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa que gera mal-estar, que gera desarmonia por onde passa. Então, uma pessoa que não se responsabiliza pelas consequências dos seus comportamentos e pelas escolhas que faz. Quem não tem, observa isso, se torna uma pessoa perigosa. Você não tem consciência nenhuma do que você emana, você não tem consciência alguma dos erros que você acha que são virtudes, e você não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelo seu narcisismo, pela sua sociopatia encoberta. O nome, em essência, deveria indicar o tipo que a pessoa é, sua índole, suas forças, suas fraquezas, e a sua maneira de ver e interpretar os acontecimentos ao redor da sua vida. Coisas como ser confiável ou não. Tem gente que é confiável, você pode confiar nele, para o certo e para o errado. Se ele está com você, ele está com você. Ele é confiável. Vamos ali salvar um, ele é confiável. Vamos ali matar um, ele é confiável. É uma pessoa que, estando junto com ela, você não precisa ter medo de traição, você não precisa ter medo da pessoa amarelar, você não precisa ter medo do cara ser rabo de macaco, boca de sacola, de ser gentinha. Ele é confiável, ela é confiável. Se a pessoa, ela é falsa na ausência das pessoas, se cutucar você contra pessoas que não estão presentes no ambiente, você sapeca? Você enche a boca para falar mal dela? Você desvirtua os acontecimentos? Pastor, eu sou meio fraco com isso. Então o seu nome mudou. O seu nome é falso, falsa. É uma pessoa com defeitos encobertos, é uma pessoa que não merece credibilidade. Seu nome mudou. Não, o meu nome é Albuquerque Jonathan Freixo. Não, Nenê, seu nome é falso. Você é uma pessoa falsa. Você é uma pessoa que não é confiável. Você é uma pessoa menor. Se é leal ou infiel, não tem esse negócio de meio fiel, tem? Ou é ou não é. Estava conversando com o Fabrício hoje. Tem gente que ainda não caiu num adultério, numa prostituição, num tráfico, numa contravenção criminosa, não é porque tem consciência e caráter firme, é porque nunca teve oportunidade. Se perceber a possibilidade, a pessoa fala, pode vir que eu estou facinho. Você veio na pessoa certa. Se todo mundo tem um preço, eu estou em promoção. Qualquer paixão me diverte. Se a pessoa ela é altruísta, ou se busca sempre o próprio interesse. São características que identificam as pessoas. Chega um ponto que o nome se torna irrelevante, porque você é conhecido
conhecida pelos seus comportamentos. Quando uma prática comportamental negativa se incorpora à nossa identidade, fica impossível desassociar o comportamento daquilo que você realmente se tornou. A única forma de mudar uma característica negativa, doentia e moralmente inferior anexada a uma identidade é por meio do novo nascimento. Tem que nascer de novo. Ou por meio de tragédias irreversíveis na história da vida de alguém. Vocês viram esses dias? Aquela tragédia horrível de um caminhão que esmagou uma série de outros carros. Aquele cara ali, ele nunca mais presta. O motorista daquele caminhão, todo mundo sofreu. E as percas são imensuráveis, não tem como fazer comentários sobre isso. Mas o cara, estando certo ou errado, tendo culpa ou não, ele nunca mais vai ser ele mesmo. Ele não tem como, pode ter um bloqueio, pode criar aí uma proteção neurológica que leva ele talvez até a ficar louco, como uma forma de preservar a integridade física, para que a mente não o mate. Mas é um acontecimento com uma mudança irreversível. Aonde vai parar, só Deus sabe. Mas é um processo iniciado que não tem volta. Fora esse tipo de acontecimento trágico, que pode ser de várias formas, a única coisa que muda nome sem trauma é o novo nascimento em Cristo Jesus. É a remissão de pecados pelo arrependimento. Agora, isso custou caro a alguém. Viram uma imagem que eu coloquei sobre as chagas apenas de uma das sentenças que Cristo sofreu, do açoite? Só de imaginar aquilo ali, e você fala, pastor, mas foi isso mesmo? Na verdade, acredita-se que foi pior. O filme A Paixão de Cristo, ele é todo doído, ele é todo muito difícil. Mas vocês concordam que a cena do açoite, ela é maldita e ela não acaba? Parece que é o filme todo aquela cena. Agora imagine quem viveu aquele momento. O evangelho é de graça. Nunca foi. Nunca foi. E ninguém que pregue o evangelho genuinamente sai ileso da fúria do mundo. Se você ouviu a mensagem que te transforma, saiba que isso está custando muito caro a alguém. Porque os crentes que escandalizam o nome de Deus e que envergonham a igreja são muito mais do que aqueles que começam e terminam em integridade na presença de Deus. De 1 milhão de crentes, você vai tirar 5, 6, que começa e termina em integridade. Então, o evangelho, ele é caro ao mundo. Ele é caro a quem ousa enfrentar o mundo. A história de vida de alguém pode ser mudada. Ou o evangelho te ressignifica, ou o mundo te mutila, antes
de te matar. Faz igual o gato, quando ele brinca com o rato. Faz igual o leão, quando ele brinca com a presa. Ele judia, deixa a pessoa, o animal parece que agora vai conseguir ir embora, quando na verdade é só uma brincadeira. Está lá de butuca, querendo que corra para poder pegar de novo. A adrenalina. Ou o evangelho te transforma, ou o mundo te mutila. E depois te mata. Por isso, a igreja é tão importante no processo de mudanças, de essência e de personalidade de uma pessoa. E neste processo, a figura de uma autoridade espiritual é a única forma de você ser modificado sem perecer para a eternidade. A coisa mais difícil que tem nesse mundo, irmãos, é uma referência ministerial. Tem pessoas que têm talentos, tem pessoas que têm dons, tem pessoas que são usadas por Deus. E essas pessoas facilmente são idolatradas pelo simples. Mas pessoas que são aprovadas por Deus e que falam, que sabem o que estão falando, que têm autoridade para aquilo que se propõe, que têm conhecimento adequado, que têm vida para respaldar, são pouquíssimos. Ah, tem muito. Tem, Celino. Você que é mestre em Israel e já rodou o mundo com os profetas? Tem pessoas que Deus usa, Celino, poderosamente, que você sabe que Deus usa, mas que ela não presta? Ah, pastor, como é que pode um trem desse? Irmãos, Deus usou um jumento, uma jumenta. Olha, é igual o milagre da Uli, tem que ser muito grande. Fazer a jumenta falar. Lembram quando aquele homem saiu para amaldiçoar Israel? Chegou um ponto que a jumenta parou e falou, danou firme com ele. E aí a hora que ele olhou, viu que tinha um anjo com espada desembaiada, pronto para matar os dois. A jumenta salvou a vida do idiota, que encontrou uma forma de levar Israel a pecar. Lembram da recomendação de Moisés a Josué? Como que chamava aquele homem? Não dá para saber se era um profeta ou o que era aquilo, né? Porque o cara levitava, tanto entre as leis de Deus, como nas magias pagãs. Como é que era o nome dele? Como, Rubens? Balaão, né? Não é isso? Vocês lembram o que Moisés disse a Josué? Quando Israel estiver seguro, volte e vá atrás de Balaão e o mate, porque ele fez Israel pecar. Cuidado, irmãos, com as suas crises, você se levantar contra a igreja.
você vai aprender da forma mais difícil, que Deus ainda fala, que Deus ainda cura, que Deus ainda salva, e que Deus ainda visita o homem e a mulher de Belial, que finge que o ama, que o serve. A minha intenção não era causar dano, mas você causou. Isso vai ter consequência. E quando vir, talvez você nem lembra. Fala, será por que, Deus, que eu estou? Pecado tem nome. Neste processo, a figura de uma autoridade espiritual é a única forma de você ser modificado sem perecer para a eternidade. E aí entra alinhamento de fidelidade. Agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem nos senhores e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5,12. Você conhece. Tem gente aqui que acompanha a igreja há muitos anos. Conhece cada dificuldade, cada virtude, cada situação. Esses dias, o pastor Rubens que estava em Bauru, ele pediu para mim orar por uma pessoa. E eu orei. E Deus revelou algumas coisas. E o pastor Rubens estava rindo. E o cara falou para ele assim, não, mas ele é profeta, hein? E o pastor Rubens falou assim, ele tem voz profética. Deus usa ele, a profecia de Deus sai quando ele prega, sai quando ele fala. Ele nem sempre vai direcionar dizendo, assim diz o Senhor. Observa o que ele está dizendo. Agora, se você ligar para ele de novo, esperando outra profecia, você pode se assustar. E no meio da conversa, Deus mostrou o que tinha acontecido, mas também mostrou o mal que ele fez. E o mal que está vivendo é consequência de um pecado de morte que ele cometeu. E no meio da conversa, né, ainda comparei ele, mas a esposa com quem, Rubão? Com Janes e Jambres, que se oporam a Moisés. Do nada, a bênção já virou revolta. Por quê? Tem quanto tempo, Rubão? 18, né? 18 anos. E a maldição está viva até hoje. É vítima, pastor. Pode sarar? Pode. Deus pode mudar esse quadro? Pode. Mas não anula o mal que fez a um homem de Deus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. Eu criei uma máxima dentro de mim, que eu preciso vencê-la, que eu preciso ressignificá-la. Desde antes de eu infartar, estava comentando isso com o Carlos Henrique essa semana, que o meu trabalho ministerial, na maioria das vezes, se resume em adiar, Sandra, o inevitável. O meu sacrifício, o meu esforço, é quase que em vão. Porque eu fico atravessando, sofrendo, colocando a minha família em risco, expondo tudo que eu sou, expondo tudo que eu tenho, para algo que é questão de tempo, para a pessoa desalinhar-se totalmente daquilo e colher aquilo que ela tanto deseja de destruição.
Você segura o mal 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, mas é uma questão de tempo para a pessoa romper a sua proteção e se colocar em desgraça, porque não presta. É um cabrito, é um bode irreversível. A única cabrita obediente que eu conheço é a Luana. Não estou dizendo que faz tudo certo, mas pelo menos ela não mente, não finge e não tenta enganar com nada. Já estou quase mudando o nome, mas cabrita cai bem, né? Soa bem, então ficou assim. A Ieda está lá, já está tomando suas dores lá. Não faz o negócio voltar para o seu lado, não, Ieda. Não deixa alguma coisa, um fogo estranho, me colocar um apelido no você também, não. Se controle, mulher. O que é uma autoridade ministerial? E aqui entra para os homens e mulheres de Deus que aqui estão. Em algum momento, você se tornará a referência ministerial na vida de alguém. É o caminho natural. Vai chegar um momento que Deus usa quem dá lugar. Que se você desejar e permitir Deus te usar, você se tornará a resposta de Deus na vida de muitas outras pessoas. Amém? Mas isso aqui é regra. Isso aqui não muda, não tem como fazer diferente. O que é uma autoridade ministerial? Uma autoridade é uma pessoa que lhe foi concedido o poder de ação. Um juiz tem autoridade para julgar. Seja ele justo ou injusto, ele tem autoridade para aquilo. Seja ele íntegro ou corrupto, ele é revestido de uma autoridade para aquilo. E enquanto não for tirado dele, ele tem legalidade para isso. Não é, irmão Sebastião? Não é a pessoa, é o que ele representa, é a autoridade que ele está revestido. Se Deus mandar amaldiçoar uma autoridade, eu não tenho nenhuma limitação ou reverência. Se Deus não mandou, eu jamais toco em uma autoridade. Mesmo que eu a desaprove com todas as forças do meu coração. A Bíblia diz que toda autoridade devidamente ordenada, ela foi constituída por Deus. E algumas vezes, até para gerar a maldição necessária, o nível de pecado necessário para que Deus possa agir. A polícia é revestida de autoridade para prender e para usar força letal para manter a ordem pública. Tem policial que trabalha dia e noite para encontrar coisa errada para poder pegar propina? Tem. Mas se essa pessoa ainda não foi destituída da função, ela tem autoridade ou não para isso? É uma farda, é o ditado, né? Tira a mão da farda. Tira a mão da farda, rapaz, está doido? Respeita a polícia. E dizem que a polícia não bate em ninguém, né? No máximo educa. Um advogado é revestido de autoridade para defender uma pessoa em juízo. Um político tem autoridade para decidir sobre como investir o dinheiro de nossos impostos.
A autoridade ministerial é uma autoridade revestida de poder divino, quando consagrada legitimamente por uma outra autoridade revestida de poder para tal. Eu me consagro, sai fora. Pastor, eu estou indo num lugar, é uma benção, é benção. Tem revelação, tem revelamento, tem rolamento, tem Deus fala, o diabo fala, anjo manifesta, pomba gira grita, é uma benção, o negócio é bom, é divertido, é legal, tem limite não. Procure saber a origem, de onde isso veio, aonde essa pessoa foi consagrada, qual é a autoridade que está sobre ela. Não, pastor, não tem, ela é da linha de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Que Deus abençoe, que vocês dois morram para lá, e que você não venha trazer esses demônios para dentro da sua igreja. Cachorro que é criado em casa, se ele sai para a rua e por algum motivo consegue voltar, você já viu com tanta anarquia que ele volta? Sinomose, doença do carrapato, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, arrebenta com todo mundo. Até passarinho morre quando ele consegue voltar para casa. Autoridade espiritual. Cuidado com manifestações de poder. Vocês já ouviram quantas vezes eu já falei na igreja que ser aprovado por Deus é mais importante do que ser usado por Deus? Esses dias o Cleider, com essas rebeldias dele, todo sábado antes da ceia, o Cleider vem para cá torturar a Sheila e quem tiver junto, porque o Cleider, o nome dele é característico. O Cleider não chama Cleider, o Cleider ele chama gerente. Aonde ele está, ele é gerente, ele manda em todo mundo. Pega isso para mim, faz aquilo ali. O negócio está aqui, Alexandre, está aqui, ó. Você está lá do outro lado, ele fala assim: pega isso aqui para mim. Estende a mão e pega. Não, a Sheila não está fazendo nada, pega aqui para mim, Sheila. É assim ou não é? Ele tomou um choque aqui lidando com as máquinas, que nada funcionava. Ele conseguiu queimar 3 num dia e fazer um fanho falar. O Gago falou de raiva dele, falou limpo, me ligou e falou: pastor, cadê o Davi? Que Davi, velho? Até que eu fui lembrar que o Cleider chama Cleider Davi. O cara é mala. Fora da igreja aqui, ele fala que o nome dele é Davi. Tem lógica? O fanho me ligou e falou bonitinho. Eu falei: mas que o Cleider pôs o cara na linha mesmo. Aquele choque que ele tomou, talvez se tivesse em outro local, morria. Porque foi pesado. A proteção, irmãos, da igreja na vida das pessoas é real. Isso é algo real. Isso te acompanha. Te acompanha aonde vai. A oração, ela tem, hoje, essa unção que foi feita com essas mulheres inférteis. Isso tem efeito, isso tem peso. Aconteceu porque tinha de acontecer. Não cai nessa.
A autoridade precisa ter origem. Se não consegue explicar de onde veio, sai fora. Assumindo assim a responsabilidade de ensinar a palavra para consagrar as ordenanças bíblicas, para te proteger de investidas de Satanás, para interceder por sua vida diante de Deus, legalizando também suas ofertas e dízimos, consagrando crianças ao Senhor, ministrando bênçãos matrimoniais, liberando perdão para seus pecados confessados, lhe mostrando a direção que deve ser seguida. Tanto na vida ministerial como na vida profissional, nada é mais importante na vida do homem do que um mentor, que saiba o que está fazendo. Alguém que tem respostas reais. E mesmo que não te dá a resposta que você quer, ele mostra o caminho com clareza. E nenhum relacionamento é mais delicado, mais frágil, do que o relacionamento mentor e mentoriado, entre mestre e discípulo. Se quebrar isso, reconstruir isso é muito difícil. Pastor, mas houve perdão, houve não sei o quê, houve não sei o quê, houve não sei o quê. Irmãos, quebra um copo desse. Compra outro. Não adianta você tentar remendar isso aqui, não. Pastor, mas eu conheço. Como é que chama a profissão de quem trabalha com vidro? Vidraceiro. Não, o vidraceiro ele vai montar vidro, né? Eu estou falando o cara que derrete ali, que sabe manipular a areia, o fogo, as coisas. Como é que chama esse profissional? Se você conhecer um bom que mexe com joia, é o ourives, né? Mas se você conhecer um cara, todo jeito, o copo nunca será o mesmo. Ele pode até fazer algo, um outro copo, mas aquele mesmo nunca será. Cuidado com quebrar coisas que não podem ser quebradas. Pastor, eu não estou nem aí. Vai estar aí em algum momento. Vai estar. Em que somos beneficiados pela autoridade ministerial? Que entra a mesma coisa que acontece na família. Proteção. Do que, pastor? Do maligno, do mundo, de você mesmo. De você mesmo. Provisão. Emana bênçãos materiais através da fidelidade e mordomia dos crentes que estão debaixo da sua responsabilidade. Pastor, é porque tinha que acontecer, é porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não caia nessa. Não caia nessa. Uma coisa que eu orei, hoje eu nem oro por isso mais, mas eu orei durante 15 anos da minha vida, Sandra, toda semana, jejuando, consagrando, indo para lugares em consagração, buscando a Deus, passando 5, 6 dias em jejum, em oração, pedindo a Deus. Eu sempre pedi a Deus que me desse a unção, que emanasse do altar que eu estou, para a igreja que eu sou pastor, para que haja dignidade na vida de todas as pessoas, não importa o momento que ela esteja passando. Não quero pessoas miseráveis dentro da igreja. Tem alguém aqui dentro da igreja que vive uma vida indigna, por mais difícil que seja a sua jornada? Que te falta comida boa? Que te falta a veste decente? Que te falta a capacidade de ir e vir? Existe alguém? Isso o altar proporciona. Autoridade ministerial. Promoção. A autoridade ministerial pode lhe abrir portas que o homem não pode abrir.
ela pode criar uma nova realidade através de ato profético, ela pode ministrar uma bênção diante de um voto, de um sacrifício ou uma oração. Limite para você não se perder dos pecados de morte ou de fracassos e tragédias evitáveis. E aqui que entra o meu desgosto. Diante de tudo que eu já vi na obra de Deus, a sensação que eu tenho é que o meu trabalho é retardar o inevitável. Porque em algum momento, alguém vai fazer uma merda. Alguém vai deixar entrar uma bobagem na mente, no coração, vai falar algo que não deve, vai fazer algo que não deve, e tudo que foi sacrificado durante anos, essa pessoa vai jogar fora, se autodestruir, envergonhar Deus, envergonhar a igreja, envergonhar o nome do Senhor. Já vi isso tantas vezes, que na maioria das vezes eu fico assim: quem vai ser o próximo? E eu tenho orado e pedido a Deus para tirar isso do meu coração. Porque Deus conhece os seus. E existem muitas pessoas que amam ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu coração. Mas isso durante muitos anos tem me matado, porque me faz perder a esperança no que eu faço. Estou fazendo, mas é em vão, é à toa, é questão de tempo. Então agora eu estou orando para Deus tirar essa compreensão dessas realidades e me fazer crescer, como o Cleider disse, que aquilo que fazemos no Senhor não é em vão. Quando fazemos parte de uma igreja, devemos entender que existe uma bênção específica para este ministério, uma missão diferente de outros. O sacerdote cabe receber a visão, vivê-la, transmiti-la e defendê-la. Em cada chamado divino tem uma autoridade revestida para realizá-la, e essa autoridade só pode ter efeito se o crente estiver alinhado em reconhecimento da autoridade, obediência, fiel a ela. Não é uma questão de estar bem. Quantas vezes algumas pessoas aqui, eu estive com você, presente ou em contato, em momentos horríveis. O que estava bem, Alexandre? Nada, né? Tudo dando errado. Uma notícia ruim atrás da outra, uma situação toda atrás da outra, mas era um processo, era um momento, mas estava lá. E no meio desse turbulento, dessa escuridão, dessa ventania, no meio de tudo isso, sai do outro lado e fala: meu Deus, como que eu sobrevivi a tudo isso? Porque não estava só. Porque Deus cuida através da autoridade ministerial, através da igreja. E quando falo autoridade ministerial, irmãos, aqui dentro, qualquer pessoa pode ser boca de Deus na sua vida. Numa conversa inocente, Deus pode falar poderosamente, livrar e te abençoar. Por isso eu digo tanto: ame a sua igreja, zele da sua igreja, nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso, eu só posso exercer autoridade para proteger, prover, promover o crente, ou um futuro líder, se ele estiver alinhado em reconhecimento com a autoridade que está sobre a minha vida, em obediência, em fidelidade. Da mesma forma, ele só pode ser agente de bênção na vida de outros crentes, se houver o mesmo reconhecimento, obediência, fidelidade de cada crente à igreja, ao que Deus nos deu. Os perigos de vivermos desalinhados a essa autoridade: o perigo é que não podemos proteger, prover, promover, dar limites ao crente desalinhado.
Ele caminha na contramão, não reconhece, não obedece, não se submete. Anda buscando alimento e vida em uma unção diferente. Daí o crente não vive a autoridade da igreja, que se diz membro, e não se beneficia daquilo que busca em outras igrejas, em outros ministérios. Igreja é coisa séria. É igual casa, família. Nossa, aquela família lá é uma benção. Vai conviver lá, idiota. Vai viver lá o dia a dia, passar por tudo que passa. Né, Regina? Né, pastor Lucas? O pastor Lucas, mas a Regina, a irmã Maria, lá tudo é uma benção. Vai conviver lá. Vai conviver lá, fala, eu quero a proteção dessa família. Sem se submeter a tudo de bom e de ruim que está lá dentro. Ih, pastor, tem uns trem lá que eu vi que eu não quero para mim, não. Então valoriza a sua casa, porque toda casa tem problemas, tem lutas, tem fraquezas. Igreja é coisa séria, muito séria. Se você prefere a oração de um profeta alheio à igreja, é porque você está desalinhado. Se você está caminhando com alguém que não pode contar ao seu pastor, é porque está desalinhado. Pastor, eu sou amigo, tem uma paradinha, mas eu não vou contar não, porque senão eu sei que ele vai chamar a atenção. De um modo geral, vocês que convivem comigo há muito tempo, vocês não precisam nem do meu conselho para nada. Se você parar um pouquinho e falar assim, o que o pastor falaria aqui agora? Você tem a resposta na ponta da língua. Ainda mais uma pessoa doce, meiga, tardio em irar-se, de palavreado dócil, automaticamente vai vir na sua cabeça exatamente o que eu te diria. Vai ou não vai? A Regina ontem conversou um negócio comigo e ela estava abatida. Eu falei, lembre-se dos valores da igreja. Viva eles nesse momento. Exatamente como estão. Não abra mão da sua prosperidade, seja corajosa, use a verdade, seja honrada, não permita que toque na honra das pessoas que são importantes, faça juízo correto, faça justiça. Se der tempo, use o amor para corrigir uma coisa ou outra. Mas não ignore o que precisa ser feito, por mais doído que seja, porque depois a consequência virá sobre você. Se você é indiferente ao que é dito, você está desalinhado. Se você denigre, se você compara, se você compete, não é só uma questão de desalinhamento, se torna maldição. E você não pode receber nenhuma autoridade, nenhum benefício. Se você fala mal, denigre da sua igreja, do seu pastor, em rodas de amigos, parentes, etc., você se coloca na condição de falso e infiel. Chacota, jocosidade, isso não é falar mal. O pastor é gordo. Irmãos, paciência, é fato. O pastor é careca. Não sei do que isso é da sua conta, mas sim. É isso mesmo. Isso não é falar mal. Mas quando você inventa coisas que não existem, quando você distorce
os acontecimentos, quando você distorce palavras que foram usadas para edificação, para justificar as suas loucuras, você se torna alvo de maldição. Sim, sim, não, não. Não direis falso testemunho. Se você se recusa a honrar a sua igreja, o seu pastor, o reconhecendo, lhe honrando, lhe poupando, lhe protegendo, você se afasta de tudo que Deus poderia te dar através da vida dele e da vida do altar da igreja. Entenda que não estando alinhado ao seu pastor, à sua igreja, você se desalinha à missão que foi dada a ela, e consequentemente se torna desalinhado com Cristo, que é o cabeça da igreja, e também com Deus, a quem Cristo é filho. E aí o que resta? Tragédias. Oração de desespero. É muito ruim, irmão Sebastião, quando uma coisa que Deus te levou a sacrificar, horrores, percas, situações que não deveria passar por aquilo, não precisaria passar por aquilo por causa de alguém, e aquela pessoa insiste em errar, e aí a hora que a consequência vem, a pessoa não tem limites de entrar em desespero e compartilhar a sua rebeldia, precisando de um milagre. Irmãos, se tem uma coisa que eu fujo, que eu corro de todas as formas, Sandra, é de milagre. Eu sempre oro, o Senhor me mostra antes de acontecer. Me dê tempo de alertar essa pessoa para o mal que vai vir. Me dê tempo de orar antes de acontecer, porque na hora que fala assim, ou morre, ou uma pessoa um dia me ligou, em cima de uma situação de morte, que eu nem sabia, uma criança morrendo, irmão Sebastião, e a pessoa me ligou aos prantos, gritando no telefone, e eu não consegui entender o porquê. Ora por tal criança. Eu orei, e o Senhor falou comigo assim: não ore, não peça, porque eu permiti, porque essa pessoa tocou em você, e agora essa oração, o pedido que ela está tendo é de remorso, porque ela sabe o que ela fez. Eu falei assim, eu nem convivência que essa pessoa tem. Ele falou assim, mas tocou, e tocou para a morte, e eu revesti. Não vai tocar nos seus, não vai tocar na sua casa como foi desejado, mas plantou isso. Não ore. Sim, Senhor. E eu vi a criança morrer. Eu tive que lidar com todo o processo, porque pagou para ver, Sandra. Igreja é coisa séria. Existe muita gente brincando em nome de Deus. Nós não somos uma dessas pessoas. O meu desejo é que todos vocês cresçam. O meu desejo é que todos vocês tenham paz. Que o Senhor os livre de tudo. E o dia que Deus falar, vou levar, que seja um momento de paz, de alegria no Senhor, aquela sensação de que Deus tomou para si,
de dizer assim: está de fato melhor do que nós. Sigamos em paz, porque o Senhor quis para Ele, o Senhor levou para Ele porque Ele quis, e não por desobediência, tragédia, desalinhamento. Seu nome pode ser mudado? Pode. Mas entenda a importância que a autoridade da igreja tem nesse processo. Porque nele, Deus muda o seu nome sem te destruir. Glória a Deus. Amém? Vamos tomar nossa ceia? Vamos orar?